O culto que você vai assistir aconteceu no dia 25 de agosto de 2019, na base missionária da Nova Igreja Querigma. A mensagem foi transmitida pelo pastor Roosevelt Jerônimo sob o tema Precisamos Crescer na Fé. Assista até o fim. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. É com alegria que nós estamos reunidos aqui nessa noite para adorar o Senhor Jesus, para engrandecer o Senhor Jesus e para meditar na sua santa palavra. Quero dar uma boa noite a todos que estão aqui e a todos que estão nos assistindo pela internet. É uma alegria muito grande ter vocês conosco nestes momentos que estamos vivendo aqui. Bem, nós iremos meditar na palavra do nosso Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Levante a mão. Você quer que Deus fale com você? Quer mesmo? Às vezes as pessoas elas não querem ouvir o que Deus tem a dizer. Nem sempre aquilo que Deus diz é o que a gente gostaria de ouvir. Mas é importante a gente ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem a falar aos nossos corações. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Acharam? Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela leitura da tua santa palavra e agora que iremos meditar nela, te pedimos, ó Pai, fala aos nossos corações. Eu me coloco em tuas mãos como um instrumento a ser usado por ti. Que a tua palavra possa vir de encontro com as nossas necessidades desta noite. Amém. Amém. Eu quero, nessa noite, falar com os amados irmãos sobre o crescimento espiritual, sobre a necessidade que nós temos de crescer na nossa vida espiritual, de desenvolvermos a nossa fé, de deixarmos as coisas de criança e nos tornarmos cuidando de coisas de pessoas adultas, e isso com relação à fé. Veja que o texto que nós acabamos de ler, que é uma carta do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto, ele faz aqui uma revelação a respeito daqueles irmãos lá daquela igreja, que eles não haviam crescido, eles não haviam desenvolvido na fé. Ele diz que ele tinha que falar com eles como se eles fossem crianças, como se eles ainda estivessem sendo alimentados de leite. Ele não podia nem dar um alimento mais forte, porque eles haviam parado,
no tempo e na sua vida espiritual aí. Eles não tinham obtido o crescimento. Quando eu leio isso, eu fico pensando em nós, pensando na nossa fé, pensando no nosso relacionamento com Deus. E eu percebo que nós também precisamos, à medida que os dias vão passando, a gente precisa crescer na nossa vida espiritual e na nossa fé. Agora, o grande problema é que muitas pessoas, elas não estão conseguindo crescer. Veja só, quando você vê uma criança, a coisa mais linda é uma criança, né? Uma criança bem cuidada, é maravilhoso, é maravilhosa, né? Mas pergunte para o pai, para a mãe, se eles querem que essa criança fique assim para sempre, né? Que ela seja eternamente uma criança. Não, o normal, o natural é que a criança ela tenha todas essas fases aí, né? Primeiro ela é bebê, ela não sabe falar, ela não sabe andar, ela não sabe sentar, não sabe nem caminhar, né? Nem engatinhar. Mas à medida que os dias vão se passando, essa criança ela vai aprendendo e ela vai se desenvolvendo, e é natural que aí ela comece a engatinhar, comece a sentar, comece a andar, comece a correr, né? Comece a falar, e as coisas elas vão se desenvolvendo à medida que o tempo vai passando, né? Estranho seria se a pessoa ela permanecesse naquele estado sem se desenvolver, né? E aí eu estou até lembrando de um pastor conhecido meu, que ele estava falando a respeito do crescimento dele, né? Das bênçãos na vida dele, e aí ele disse o seguinte: irmãos, quando eu cheguei aqui nesta igreja pela primeira vez, eu cheguei carregado no colo, sem um cabelo na cabeça e sem nenhum dente. Careca, banguela, né? E ainda carregado no colo. Aí alguém perguntou: o senhor estava doente, pastor? E ele disse: não, eu era um bebê. estava sendo trazido, né, carregado no colo. Mas, naturalmente, como o tempo passou, nasceu o cabelo, nasceram os dentes, ele aprendeu a andar, se tornou um homem adulto, né? Porque esse é o normal, esse é o natural da vida humana. E é assim que a coisa tem que acontecer. E espiritualmente, e com relação à nossa fé em Deus, com relação ao nosso relacionamento com Deus, eu quero dizer para você, tudo começa na nossa vida espiritual no dia que a gente se arrepende dos pecados, entrega a vida a Jesus, começa a seguir Jesus, mas ali é o começo. E é preciso que a partir daí haja um crescimento, haja um desenvolvimento. E aí eu volto a dizer, infelizmente existem algumas pessoas que, apesar de já estarem há muito tempo na igreja, há muito tempo servindo a Deus, essas pessoas elas não cresceram, elas não se desenvolveram, estão há tanto tempo e ainda não conseguiram entender
as coisas espirituais. Estão há tanto tempo e ainda continuam muitas vezes com os mesmos erros, com os mesmos pecados, com as mesmas falhas de antigamente. Imagina, olha, tem gente que já está há tanto tempo servindo a Deus e ainda está com problemas, ainda está consultando o horóscopo, ainda não conseguiu deixar de fumar, de beber, ainda está vivendo uma vida carnal, que não tem uma vida de oração, que não tem um relacionamento com Deus, que não tem experiências na vida espiritual. Existem inclusive alguns que estão há tanto tempo e ainda hoje o comportamento deles na igreja é como se fossem visitantes, como se estivessem visitando a igreja, a casa de Deus, não se sentem nem participantes. O que aconteceu com essas pessoas? Elas não cresceram, elas atrofiaram a sua fé. O apóstolo São Paulo dizia: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas quando eu me tornei adulto, homem, aí o meu pensamento mudou, as minhas atitudes mudaram, o meu comportamento mudou, eu passei a agir como um homem, porque agora eu deixei aquelas coisas próprias de menino para me tornar um homem adulto. E é isto que precisa acontecer na nossa fé, na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Eu venho aqui nessa noite para desafiar todos vocês que estão me ouvindo, aqui ou pela internet, a deixarem que Deus produza na vida de vocês esse crescimento, esse amadurecimento na fé. Olha, eu vejo pessoas que às vezes até já estão há tanto tempo na igreja e elas ainda hoje não entenderam o que é o dízimo, ainda não entenderam o que é oferta, ainda não entenderam o que é serviço divino, ainda não entenderam o que é servir a Deus, ainda não entenderam e ainda não colocaram em prática em suas vidas essa experiência. Eu quero dizer a vocês que a vida cristã, ela é profunda. E eu quero dizer para você, quanto mais você cresce no conhecimento de Deus, mais você descobre que você precisa crescer mais ainda. Tudo aquilo que você sabe hoje a respeito de Deus, a respeito da fé, a respeito de Jesus, se você se abrir para Deus, para que Ele se revele para você, Ele se mostre para você e Ele produza na sua vida um crescimento que só Ele pode produzir, você vai descobrir que tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você já tem hoje é nada em relação a tudo aquilo que Ele tem para te dar, para te revelar, para te mostrar. Quero dizer para vocês que a Bíblia diz que os pensamentos dos homens são uns, que o caminho dos homens são uns, mas os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são outros. Eles são mais elevados do que os nossos, eles são mais profundos do que os nossos. E eu quero dizer para você, é melhor a gente tentar
descobrir os pensamentos de Deus e a vontade de Deus do que ficar com os nossos próprios pensamentos. Esse talvez tenha sido o grande problema da maioria das pessoas, é que elas se conformaram com as suas próprias ideias e elas, por causa disso, não puderam evoluir dentro do conhecimento de Deus. Mas eu digo a todos quantos nos ouvem que é necessário, nós precisamos nos aprofundar cada vez mais no conhecimento de Deus. Essa semana nós estávamos reunidos aqui em oração. Nós fazemos uma reunião de oração toda quinta-feira às 20 horas e enquanto a gente estava aqui orando, Deus começou a falar ao meu coração. E uma coisa que Deus me mostrou ali, naquela noite, naquele momento de oração, é que existem determinadas coisas que Deus ele só mostra para a gente quando a gente chega em um certo nível de oração. Aí o que acontece é o seguinte: a pessoa diz que é serva de Deus, ela diz que está seguindo o Senhor Jesus, mas ela nunca ora, ela nunca tira tempo para ficar ali na presença do Senhor, ela nunca vai chegar naquele nível lá de oração. E se ela nunca chegar naquele nível de oração, o que vai acontecer? Ela nunca vai saber do que Deus tinha guardado, reservado para ela, se ela chegasse naquele nível de oração. Quero dizer que as pessoas que jejuam, você nunca vai saber o que é que Deus ele iria lhe revelar, o tanto do crescimento que você teria, se você jejuasse até certo ponto. Pessoa que jejua só 2 horas, 3 horas, que nunca jejua 24 horas, né? Que nunca jejuou 3 dias, que nunca jejuou 7 dias, que nunca jejuou 20 dias, que nunca jejuou 40 dias, nunca vai saber. Nunca vai saber. Ela não vai nem passar perto de toda a grandeza, de toda a revelação que Deus teria para revelar. Uma pessoa que nunca leu a Bíblia, olha, a Bíblia são 33 livros, 66 livros. Você tem esses livros aqui e algumas pessoas chegam a pensar que é impossível lê-la. E existe, inclusive, alguns servos de Deus, né? Alguns crentes, que nunca leram a Bíblia. Olha, se você nunca leu a Bíblia, enquanto você não ler, você nunca vai descobrir a riqueza, a grandeza, a profundidade, a mensagem que Deus tem aqui dentro desse livro para você. Eu tive um professor lá na faculdade que ele dizia o seguinte: na sala da minha casa tinha uma Bíblia bem grande, aquelas Bíblias de enciclopédia, né? Ele disse: tinha uma Bíblia bem grande na sala da minha casa. E essa Bíblia, ela ficava numa estante lá, ficava aberta, e todo dia a gente passava e olhava para aquela Bíblia, e admirava a Bíblia. E aí ele disse, e eu fazia isso também, né? Até me benzia na frente da Bíblia, aquele negócio todo. Mas aí ele disse assim: me pergunte quantas vezes eu li aquela Bíblia. Aí nós perguntamos, né? Quantas vezes o senhor leu a Bíblia?
Ele disse, nenhuma. Né? E ainda orgulhoso, né? Dizendo, nenhuma, eu não li nenhuma vez. E aí ele disse mais, e sabe quantas vezes eu vou ler a Bíblia? Perguntem. Aí a gente perguntava, né? Quantas vezes o senhor vai ler a Bíblia? Nenhuma. Né? E sem nunca ter lido a Bíblia, sem saber o que a Bíblia contém, só admirava, só olhava para ela. Ele queria muitas vezes emitir opiniões a respeito do que a Bíblia dizia, sem nunca ter lido, sem conhecê-la, sem saber. Eu já li algumas vezes a Bíblia, e cada vez que você lê as Escrituras, ela se revela mais profunda do que você possa imaginar. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda nela, mais você descobre que precisa ler mais ainda, se aprofundar mais ainda. Esse livro é especial demais. Mas veja, algumas pessoas, ao invés de permitirem que haja esse crescimento, esse amadurecimento, elas travam esse crescimento, esse amadurecimento, fazendo coisas como essa. A pessoa que deixa de ler as Escrituras, de estudar as Escrituras, que passa só a adorar a palavra, como se ela fosse um santo, sem lê-la, sem estudá-la, essa pessoa ela está ficando atrofiada, ela não vai crescer. Ela não vai crescer. Então eu pergunto a você que me ouve, que me assiste, você tem crescido espiritualmente? Você hoje é um cristão mais consciente, mais convicto? Você sabe por que você está aqui? O apóstolo São Paulo dizia, eu sei em quem eu tenho crido. Ele tinha plena consciência da sua fé. Eu me lembro que uma vez também, lá na faculdade, numa aula de história, de repente o professor começou a questionar Deus e a falar da sua descrença, da sua falta de fé. E aí aquilo foi mexendo comigo, né? Ao ponto de eu não conseguir ficar calado na sala de aula. E aí então eu comecei um debate com ele, com o professor. E o professor, quando ele viu que havia um aluno na sala dele, na turma dele, que tinha fé, que era da igreja, que lia a Bíblia, que professava a fé, ele se indignou. E aí ele veio para cima de mim com todas as ideias e filosofias e pensamentos, tentando desfazer da minha fé, da minha crença, da minha Bíblia, do meu Jesus, do meu Deus. Mas, da mesma forma como ele veio para cima de mim, eu fui para cima dele também. E aí nós fizemos um debate ali, acirrado. Ele, inclusive, estava já saindo do sério, né? A coisa ela foi ficando quente, né? Porque no mesmo tom de voz que ele falou, eu também falei, e a gente findou tendo uma discussão acalorada, né? E aí lá no meio daquelas coisas que ele estava falando, ele expressou esse pensamento assim. Ele disse, poxa, né? Você tem convicção do que você está falando, né?
você defende mesmo a sua fé, né? Você acredita mesmo no que você está dizendo. Ele ficou impressionado pelo fato de que eu estava defendendo a minha crença, a minha fé, com o mesmo entusiasmo, com o meu coração, com todos os meus argumentos que eu pude encontrar, debatendo com ele ali. E porque ele ao longo da história dele, ele tinha encontrado sempre pessoas que até dizem que creem, que até dizem que são servas de Deus, mas quando elas são confrontadas, elas desanimam, elas desistem, elas retrocedem. Esse aí é o tipo clássico da pessoa que não cresceu, que não se desenvolveu na fé, que não teve novas experiências com Deus. Jesus Cristo disse lá para o Nicodemos, né? Ele perguntou para Jesus: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus Cristo disse para ele: é necessário que você nasça de novo. Quero dizer para você que para a gente servir a Deus, a gente precisa ter um nascimento no reino de Deus. E esse nascimento no reino de Deus, ele acontece naquele dia em que a gente é tocado pela palavra de Deus e a gente abre o coração para Jesus e a gente toma a decisão de segui-lo, de servi-lo. Nesse dia acontece esse nascimento que Jesus falou, esse novo nascimento. E aí, a partir do momento que a pessoa ela nasceu de novo, que ela creu, que ela nasceu no mundo espiritual, que ela nasce nesse reino de Deus, a partir do momento que essa pessoa tem essa experiência desse novo nascimento, aí então é necessário que essa pessoa ela continue caminhando, crescendo na sua vida com Deus. Ela precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Você já sabe ouvir a voz de Deus? Ela precisa aprender a falar com Deus. Você já sabe falar com Deus? A gente fala com Deus através da oração. E a oração, ela não pode, de maneira nenhuma, ser um monólogo, só você falando. Você tem que falar, mas você tem que ouvir o que Deus fala também. E quando Ele falar, é aqui que está o segredo, inclusive, do crescimento, é quando Deus fala conosco, a gente tem que obedecer. O grande problema é, Deus fala no teu coração, Deus diz para você tomar uma atitude, Deus diz para você se arrepender de um pecado, Deus diz para você fazer alguma coisa, mas aí você diz: eu não vou fazer, eu não quero fazer. E aí, o que acontece? A sua experiência morre ali. Você não vai ter a experiência, você não vai crescer, porque você está barrando a oportunidade do crescimento da sua vida espiritual. Você lembra novamente, do caso lá de Abraão? Você vê que Abraão ele vai orar, e aí Deus começa a falar com ele. E em várias ocasiões, Deus mandou ele fazer coisas que eram difíceis, inclusive, para ele fazer, mas ele fez, porque ele obedeceu a voz de Deus, e o obedecer a voz de Deus é o que gera na vida da pessoa o crescimento, o amadurecimento. Por exemplo, Deus se revelou para Abraão e disse para ele assim: sai da tua casa, da casa dos teus parentes,
da casa dos teus pais e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele não duvidou, ele obedeceu à voz de Deus. E tantas outras vezes, imagina quando Deus falou com Abraão e disse para o Abraão assim: Abraão, eu quero que você me dê o teu único filho em um sacrifício lá no alto do monte. Abraão ouviu aquilo que Deus pediu. Abraão ouviu a voz de Deus. E ele poderia ter dito: não vou fazer. Me peça o que o Senhor quiser, mas o Isaac eu não te dou. Mas ele deu, ele obedeceu. Ele levou o Isaac lá para o alto do monte. Chegando lá, ele colocou o menino sobre o holocausto, lá o altar, um altar que ele construiu lá para o holocausto. E ele ia sacrificar o menino. Pegou a faca, o cutelo, e ele ia matar o Isaac. Quando Deus disse: Abraão, não faça nenhum mal a ele. Porque Deus não queria isso mesmo. Deus só queria ver se ele era capaz de renunciar até a coisa que mais ele amava, a pessoa que mais ele amava, que era o seu único filho Isaac. E ele fez, no seu coração. Ele tinha certeza de que Deus iria prover um cordeiro no lugar do Isaac. Mas se esse cordeiro não fosse provido, ele não teria sacrificado Isaac. Por isso Abraão é chamado de pai da fé. Então você vê, a vida de Abraão, se você estuda a história de Abraão, se você estuda a história dos homens de Deus, você vai ver que eles começam a sua vida com Deus em um determinado momento, mas o grande segredo deles é que eles continuam crescendo, eles continuam tendo experiências com Deus, eles continuam obedecendo a Deus, aprendendo a cada dia como é que se vive com Deus. Eles não têm medo de avançar dentro da vontade de Deus, dentro do conhecimento de Deus. Eu quero dizer para você: olha, Deus quer que você cresça. Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que nós cresçamos da fé, cresçamos da graça, cresçamos do conhecimento de Deus, cresçamos do relacionamento com o Senhor. Eu me converti aos 12 anos, agora eu estou com 54 anos. Dos 12 até os 54, eu tenho vivido a minha vida com Deus e tenho tido, ao longo desse tempo, uma experiência de um relacionamento com Deus, de um crescimento com Deus, que faz com que hoje a minha fé ela seja mais forte, mais profunda, mais consciente do que quando eu criei, quando eu tinha 12 anos. Hoje eu sou mais crente do que o que eu já fui. Meu relacionamento com Deus hoje é melhor e mais profundo do que aquele que eu já tive em tempos passados. E eu sei que eu preciso crescer mais, me desenvolver mais. Então, amigos, irmãos que me ouvem neste momento, a mensagem que eu quero deixar no seu coração é: não viva para sempre como um bebê espiritual, como uma criança espiritual, ainda tomando leite. Cresça. Deixa Deus produzir na tua vida um crescimento espiritual. Cresça no conhecimento de Deus. Cresça na fé. Cresça na oração. Cresça no serviço divino. Cresça na evangelização. Cresça em missões. Cresça em
fazer a obra de Deus. É inadmissível uma pessoa que está há tanto tempo, né, tentando servir a Deus e ainda esteja amarrada com um monte de coisa errada. Né? Cigarro, bebida, as drogas, a prostituição. Pessoas que têm a maior dificuldade de vir à igreja. Quando que um verdadeiro cristão ele vai ter dificuldade de vir à igreja? A igreja pode ficar do outro lado da cidade, mesmo que seja necessário ir a pé, ele vai. Imagine aquela pessoa que qualquer coisa, ela está quase desviando da fé. Um dia encontrei alguém lá no começo da minha fé, aí eu perguntei, como é que você está? Aí eu estou bem, né? E aí, você está firme, né? Aí a pessoa, eu andei assim meio desviado, né? Eu tive um tempo aí meio fraco, andei bebendo umas cervejas, né? Tive umas recaídas. Tem gente que está há anos e ainda continua com essas recaídas. Já é tempo de crescer, já é tempo de ser mestre, já é tempo de estar firme na presença de Deus, ao invés de estar nesses altos e baixos. E eu quero dizer a vocês, meus amigos, que Deus ele tem coisas tremendas para revelar-lhes. Deus tem coisas maravilhosas para fazer em suas vidas. A Bíblia diz que aquilo que Deus ele tem reservado para nós são coisas tão grandes, coisas tão tremendas, coisas tão maravilhosas que nunca olhos humanos viram, nem ouvidos humanos ouviram tudo aquilo que Deus já tem preparado para todos nós. Então, eu quero deixar essa mensagem no seu coração. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus te fortalecer. Não queira ser uma criança espiritual para sempre. Queira se desenvolver. Né? Eu fico pensando, por exemplo, lembra do Saulo de Tarso, que veio a se tornar o apóstolo São Paulo, né? Você vê, quando ele se converte ali na estrada de Damasco, o que é que ele sabia de Jesus? O que é que ele sabia de Deus? Ele sabia poucas coisas. Ficou 3 dias cego, em jejum e oração. E aí vieram os irmãos e oraram por ele, ele foi curado. E a partir dali ele foi sendo ensinado, e ele foi crescendo no conhecimento, crescendo na fé. E ele cresceu tanto, que se tornou inclusive um apóstolo fora do tempo, porque ele não fez parte do grupo dos 12, mas se tornou um apóstolo pelo crescimento que ele teve. Quer dizer, de um homem completamente cego, espiritualmente falando, ele se tornou o que mais enxergava depois, ao ponto de escrever essas epístolas todas aqui no Novo Testamento. Se tornou o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios. Foi por causa dele que o Evangelho chegou até nós. Ele cresceu, ele aprendeu, ele se desenvolveu na presença de Deus, ele se tornou o apóstolo São Paulo. Que todos nós possamos também crescer na nossa fé. Amém? Amém. Quantos querem crescer na fé? Levante a mão assim, bem alto. Levante bem alto aí. Quer crescer não, mulher? Vamos ficar de pé. E nós vamos orar. Eu vou orar por vocês.
Vou orar para que você obtenha esse crescimento espiritual. Amém? Eu vou inclusive pedir para vocês virem aqui à frente. Fiquem bem aqui, por favor, por gentileza. Saiam, pode vir. Pode vir, sim. Fiquem bem aqui, ó. Bem aqui na frente, na frente do culto. Isso. Pode vir vocês também. Né? E agora você vai orar e vai pedir para Deus para que Ele te dê crescimento espiritual, que você possa crescer na sua fé, crescer na oração, crescer no conhecimento da palavra de Deus, crescer na evangelização, crescer no serviço divino. Olha aí, mais vem, já está até com as mãos erguidas. Certo? Né? Olha aí, mais vem e está crescendo. Então que ele cresça, né? Não só fisicamente, mas também cresça espiritualmente quando ele chegar à idade do entendimento, que seja uma bênção na vida dos pais e da sociedade e da igreja. Vamos orar. Fale, Deus, agora. Abre o teu coração. Peça para Deus te fazer uma pessoa espiritualmente adulta, forte na fé, consciente da sua fé, que não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, que sabe por que faz o que faz, que sabe por que está aqui. Ó Deus poderoso, Senhor das luzes inacessíveis, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nos foi transmitida nessa noite. E nós compreendemos, ó Deus, que nós precisamos crescer, que não é certo atrofiar o crescimento, que ficar o tempo todo como um bebê espiritual, como uma criança espiritual, não é correto. Nós precisamos nos tornar adultos espiritualmente, precisamos nos tornar adultos na leitura da tua palavra, na oração, na evangelização, no serviço divino, na realização da tua obra aqui neste mundo. E eu oro, Deus, em favor destas pessoas que estão aqui nessa noite, e eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja tomando a vida destes homens, destas mulheres, destes moços, dessas moças, e que o Senhor esteja renovando espiritualmente, dando crescimento espiritual a eles. Deus, eu te peço, assim como o Senhor deu aquelas experiências para aquele povo lá no tempo de Atos dos Apóstolos, que o Senhor também venha dar essas mesmas experiências a estas pessoas que aqui estão. Pai, que as línguas de fogo pousem sobre a cabeça de cada um, que as línguas estranhas estejam nos lábios de cada um deles, que a visão do sobrenatural se abra diante de seus olhos, que o Senhor esteja dando poder. Coloca poder nas mãos deste homem, desta mulher, deste moço, dessa moça. Ó Senhor Jesus, assim como o Senhor se revelou para o Saulo de Tarso, ali naquela estrada de Damasco, eu te peço, te revela também a essas pessoas aqui, que elas possam compreender quem é que elas estão servindo. Te revela, Senhor, a todas estas pessoas, fortalece estas vidas. Oro por aqueles que nos assistem pela TV, pela internet, em nome de Jesus, dá a essa pessoa também as experiências que geram crescimento. Pai, em nome de Jesus, faz esse milagre. Eu imponho, Deus, as minhas mãos sobre a vida destas pessoas, e eu peço que o Senhor esteja dando crescimento espiritual
espiritual, avivamento para todas essas pessoas. Quero fazer um apelo a todos que estão nos acompanhando através da internet. Venha ajudar esta obra que está nascendo aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Nós estamos dando os primeiros passos, estamos organizando este ministério. Precisamos da sua ajuda, do seu apoio financeiro para que possamos estabelecer nesta cidade a nova igreja querigma e a partir daqui levarmos o Evangelho ao Amazonas, ao Brasil e ao mundo. Nós estamos publicando aqui no vídeo a conta bancária para que você possa fazer o seu depósito, a sua ajuda. Atenda ao nosso apelo, nos socorra, porque Deus vai te abençoar poderosamente.